Fala, meus amigos, beleza? Bora fazer mais um vídeo aqui. Queria passar para vocês hoje aqui 4 lições de um dos maiores investidores da história, Peter Lynch, né? Peter Lynch, como a própria descrição aqui falou, né, é um dos maiores e mais influentes investidores da história. Ele foi gestor de um grande fundo internacional e construiu toda a sua carreira no mundo dos investimentos. Autor de frases muito conhecidas no mercado financeiro como invista no que você conhece. Ele é uma referência global quando o assunto é investimento em ações. Não por acaso, suas lições são utilizadas como um guia para investidores que pretendem alcançar o sucesso na bolsa de valores, né? Então, Peter Lynch foi esse cidadão, né, investidor americano que foi gestor do Fidelity Magellan Fund, né, um dos maiores fundos de ações do mundo, e durante os 13 anos nos quais ele ficou à frente do fundo, obteve um retorno anualizado de 29,2%, mais do que o dobro do que S&P 500 no mesmo período, né? Então isso aqui, para quem investe, é algo fantástico, né? Ele passou durante 13 anos conseguindo uma rentabilidade anual de 29,2%. Quer dizer, ele foi gigante na frente do trabalho dele, né? Lynch se aposentou em 1990, aos 46 anos, e hoje mantém conexão com o cargo através da vice-presidência da Fidelity Management e Research Co., uma extensão do fundo voltada especificamente para consultorias, né? Então tem a história para quem quiser se aprofundar depois. Você pode estar fazendo a leitura da história do Peter Lynch. E ele tem 4 lições aqui que podem ajudar você como investidor, né? Então eu queria passar para você aqui alguma coisa dessas 4 lições e para que nós possamos pegar alguns pontos aqui para nós, né? Então, primeira lição, invista apenas no que você conhece. Essa é uma lição do Peter Lynch. Um dos pontos mais importantes, de acordo com Lynch, é comprar ações de empresas que você realmente conhece, né? Às vezes, isso aqui, quem começa nos investimentos, eu estou começando, estou indo para 1 ano e meio investindo. No começo você compra aquilo que você não faz ideia nem o que é a empresa. E mesmo depois que você tem algum tempo já, mesmo depois que você já está no mercado há alguns meses ali, a maioria das empresas que nós investimos, nós não temos ali a dimensão do que é aquela empresa, né? Aquilo que às vezes a gente olha o ticker da empresa, né? E acha que a empresa é o tickerzinho dela e não é. A empresa, ela tem empresas ali, tem uma grande planta que às vezes está em várias cidades, em vários estados. Tem casos de empresas que estão em vários países, né? Então, o ticker, ele é apenas uma indicação da cotação, uma maneira de você chegar na empresa que você quer investir. Mas a empresa em si, por isso que o acionista ele precisa se aprofundar naquilo que a empresa faz de verdade, né? Então ele diz aqui, ó, quanto mais você conhece sobre a empresa, maiores são as chances de você fazer um bom negócio. Essa tese é um alerta para quem procura barganhas na bolsa e aceita investir em empresas das quais nunca ouviu falar. Então, isso aqui é o que nós estamos vendo aqui, né? Esses dias atrás eu fiz um vídeo, né? Invista no que é óbvio. Às vezes nós queremos inventar, né? Queremos dar aquele pulo do gato, queremos acertar a mosca ali na mosca e às vezes não acontece dessa maneira, né? Às vezes você investindo em boas empresas, você conhecendo o setor que você está entrando, você entendendo ali o que representa aquilo para o país, o que representa aquela empresa para a economia do país, para a economia de uma cidade, para a economia do estado. Quando nós temos algum conhecimento sobre o tamanho da empresa, a representação da empresa, isso fica muito mais fácil
para você investir de maneira mais segura, né? Aí ele termina dizendo aqui, ó, além disso, esse conhecimento permite que você lide com momentos de crise de forma mais assertiva, sem entrar em pânico em caso de queda dos mercados, né? Quando a pessoa ela não sabe no que ela está investindo, ela não tem ideia do que ela está fazendo, é comum ela, nos momentos de crise de mercado, a pessoa se apavorar. E aí, quando eu vejo que, apesar de eu ter pouco tempo no mercado, mas eu vejo que há muitos que se apavoram quando uma boa empresa ela tem queda nas suas cotações, seja por um problema na macroeconomia, seja por um problema dentro do país, né? Seja por uma fala política. Então, existe aquele frenesi do mercado. Só que quando o cidadão ele estudou a empresa, ele sabe que a empresa é boa, ele sabe que a empresa caiu na cotação, mas vai se recuperar, que a tendência é que ela venha remunerar o acionista, ele, na verdade, ele torce para que o político fale uma besteira, a cotação caia para ele comprar mais barato, né? Então, o Peter Lynch ele fala, invista apenas no que você conhece. Se você não tem ideia do que é o ativo, do que representa o ativo, passe longe para você não ter problemas, né? Segundo, aqui, separe suas ações em grupos. Essa definição e esse conselho dele serve para aqueles investidores que já têm muito tempo de mercado, né? Porque aqui ele cita uma série de empresas e ele separa por setor, né? Empresas de crescimento lento, né, que são de grande porte e já estão estabelecidas no mercado, normalmente pagam bons dividendos porque estão em um nível em que é complicado encontrar meios de expansão, crescem um pouco acima do PIB. Empresas sólidas, que têm um crescimento médio, mas são sólidas, ou seja, apresentam lucros constantes, têm um crescimento entre 10% e 12% ao ano, e em momentos de crise, esses negócios que geralmente persistem as quedas fortes do mercado. Empresas de crescimento mais rápido, que são empresas menores e mais novas que as anteriores, apresentando um crescimento de 20% a 25% ao ano, deve ser ressaltado que são mais arriscadas, caso o seu negócio não se mostre sustentável. Em geral, são o que hoje conhecemos como small caps, né? As empresas cíclicas, que são aquelas que têm seu resultado atrelado à economia e commodities, em geral crescem mais quando o mercado está caindo em uma crise e engatando em uma retomada de ritmo. É importante ressaltar que mesmo se uma empresa cíclica for uma blue chip, empresa grande e consolidada no mercado, investir na hora errada do ciclo pode sim trazer grandes prejuízos, né? Empresas em fase de recuperação, né, que têm real perspectiva de se recuperarem, né? Aqui ele fala sobre empresas em fase de recuperação que têm real perspectiva de se recuperarem. Não vai investir naquela que você não tem certeza se ela vai se recuperar ou não, né? Claro que uma certeza absoluta nenhum investidor tem, mas o investidor que já tem tempo de mercado, ele tem aquele feeling e ele consegue entender se a empresa vai se recuperar ou não, né? Então, no momento que estão gerando lucro considerável, se encontrar dificuldades financeiras ou de negócio como um todo, são o que conhecemos como por turnaround, né? Então, quer dizer, é aquele momento difícil da empresa, mas ela passa pelo seu turnaround e depois ela volta a trazer rentabilidade, volta a crescer, né? Isso já aconteceu com várias empresas. Empresas com ativos ocultos, né? Que são empresas que estão com os preços mais baixos do que o esperado, porque o valor dos seus ativos não estão visíveis a todo o mercado, o que leva a uma subprecificação de suas ações, né? Então isso aqui é para aqueles que já têm uma boa vivência com o mercado, mas são bons conselhos, né? Terceiro conselho, que talvez seja o mais importante para quem está começando: foque no longo prazo. Então, devemos focar no longo prazo. O que é longo prazo? Longo prazo, pela minha humilde definição, eu considero longo prazo acima de 10 anos, né? 10 anos. O Warren Buffett ele tem lá uma frase que ele fala que se você não for ficar com a carteira por pelo menos 10 anos, nem coloque seu dinheiro nela, né? Então foca no longo prazo, é o que o Peter Lynch diz. Ele é um investidor de longo prazo, não é novidade para ninguém. Sua mentalidade principal aqui, não entrar em pânico com o comportamento dos ativos no longo prazo, porque é no longo prazo que os juros compostos funcionam e a mágica acontece para as empresas certas.
Ele entende principalmente que os investidores perdem mais dinheiro tentando prever o mercado, né? Esse é um problema que nós temos que nos controlar para não cair nesse ciclo e focando nesse tipo de análise de curto prazo do que com as variações de mercado em si. Ou seja, se você focar em fazer boas escolhas que sejam consistentes dentro da sua estratégia, os percalços do caminho não irão derrubar os resultados no longo prazo. O que ele está dizendo aqui? Se você pega uma boa empresa e no meio do caminho há problemas, esses problemas, a tendência é que eles não te derrubem no longo prazo, né? Por quê? Porque você está focando no longo prazo. Agora, ele fala aqui, ó, isso aqui é importante, ó. Ele entende principalmente que o quê? A pessoa ela vai ter, vou até sublinhar aqui, ó, perde mais dinheiro tentando prever o futuro mercado e focando nesse tipo de análise de curto prazo do que com as variações do mercado em si. É aqui que o pessoal perde dinheiro. O cara coloca dinheiro numa ação hoje, quando é daqui 6 meses, acontece alguma coisa, a ação desvaloriza 25%, 30%, ele vende porque aquela não é ação boa para ele. Aí ele pega uma ação da época, na mesma situação, valoriza 20%, aquela também não é boa. Quando ele vê, ele está trabalhando para enriquecer quem tem paciência, né? E por último, o Peter Lynch dá aqui uma boa instrução também, que isso é muito conhecido no mercado, né? A gente tem que aprender com quem deu certo no mercado. Diversifique os seus investimentos. Para montar uma carteira de ações coerente, Lynch também entende que havia uma proporção mais segura a se buscar para obter resultados coesos. Ele ponderava de 30% a 40% da carteira em ações de crescimento, 10% a 20% em empresas sólidas e de 10% a 20% nas empresas cíclicas e a parcela final do portfólio em empresas que estão em recuperação. Ao longo de sua trajetória, ele chegou a ter centenas e centenas de empresas no portfólio do fundo. Isso aqui vale o seguinte, diversifique os seus investimentos, mas veja, ele levou anos para fazer isso, tá? Não adianta você que está começando investindo R$ 500 por mês, R$ 300 por mês, R$ 1.000 por mês, R$ 1.500 por mês, pulverizar isso em 10 ações, 15 ações, 5 ações. Não. Procura aquela empresa que você acredita que a médio e longo prazo ela tem condições de lhe entregar rentabilidade e vai comprando. Sentiu que está cara, passa a comprar uma outra boa também que esteja mais barata. Então, a diversificação ela vem com o tempo, né? Às vezes a gente comete erros, eu mesmo cometi esse erro e eu vi na minha carteira recentemente, né? A gente comete o erro de fazer muito ali, diversificar muito, né? E quando você vai ver, não tem tanto sentido assim. Claro, tem que diversificar, mas que essa diversificação ela vai acontecendo aos poucos, tá bom? Então, são aí alguns indicadores do Peter Lynch, né? Algumas frases, alguns conselhos de alguém que se deu bem no mercado, tá bom? Se você já leu algum livro dele, comenta aí. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no nosso canal. Sempre trazemos aí algum conteúdo também falando dos grandes investidores, né? Já fiz do Warren Buffett, já fiz do Luiz Barsi, agora do Peter Lynch e traremos outros conteúdos da mesma maneira, tá bom? Então se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho aí você que já é inscrito e nos ajuda a crescer o nosso canal, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, até a próxima e bons investimentos.